DNA. Fio que se estende no tempo, conecta gerações. Manual claro de existências únicas e insubstituíveis. Caminho do segredo da jornada da vida. Como se nasce, como se cresce, como se renova e, por que não, como se perpetua. Um entrelaçar intencional, duas partes, um resultado indiscutível. Uma impressão exclusiva, a manifestação de uma perfeita obra de um perfeito autor. Criação explicada, mas nunca superada. Definida, mas jamais questionada. Por quê? Suficiente, soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Por quê? Ele não precisava, mas ele fez. Quando julgou ser bom, ele fez. Quando precisou vestir aqueles que criou a sua imagem e semelhança, ele sacrificou. Quando o Monte Moriá se tornou palco do que viria a ser uma despedida em lamento, ele substituiu. Quando a escravidão gritou, ele pelas portas marcou e libertou. E como se seu amor já não fosse grande demais, o seu próprio filho entregou. E transpassado a nossa história, regou. Sangue derramado, DNA inquestionável, da origem à adoção, do Éden à cruz, dela à consumação eterna. Uma escolha precisa, fundir, unir, multiplicar, dois lados se tornando um só. Portanto, o que pode ser mais poderoso ao pensarmos no que ele fará, senão o principal retrato do que ele já fez? Olhemos ao nosso redor. São tempos difíceis, rascunhos ilegítimos de egoísmo, desconfiança, deslealdade, soberba, insensatez corroendo histórias, vidas, propósitos. Um povo chamado para uma estrada conjunta, caminhando tantas vezes no rumo descontrolado do afastamento. Mas será mesmo possível guerrear pela individualidade e ao mesmo tempo seguir a nuvem que leva ao destino? Será mesmo possível se derramar em egoísmo e ao mesmo tempo desfrutar os frutos de uma semente que só se desenvolve em unidade? Será mesmo tolerável erguermos a separação como bandeira? Justamente ela, que de tantas características com toda certeza, também se faz inimiga de Deus? Lagoinha, a essa altura você deve estar se perguntando o que vem por aí. Depois de cruzar pelo recomeço, pela vitória, pelas portas abertas, pela compaixão, pela provisão, para onde o grande autor poderia nos levar? Mais uma vez, na contramão. Enquanto o mundo ecoa em polaridade, nós remamos na direção contrária. Enquanto a desigualdade continua a gritar, nós falamos mais alto em semelhança. Enquanto a distância entre tantos parece se alastrar, nós retomamos nosso lugar à mesa. Afinal de contas, o que ele fez, se não justamente nos unir? Pelo seu sacrifício, ele tornou incompatível com a sua própria natureza qualquer possibilidade de separação. Dentro de um mesmo DNA, de um mesmo coração e de um mesmo propósito. Como igreja, como família, como corpo de Cristo, nós resistiremos. Mais uma vez, de mãos dadas e corações entrelaçados, portadores do sangue que pintou como tinta eterna a história da humanidade, que é selo e assinatura do próprio Deus. Nós sabemos, Lagoinha, e derramaremos as nossas vidas para proclamar: está consumado. Porque mesmo quando o meu mundo parece acabar, quando sonhos se frustram, vou confiar. 2026, o ano da aliança.
Boa noite, Lagoinha. Quantos estão felizes nessa noite com o Senhor Jesus? Irmãos, eu confesso a vocês que desde o momento que eu adentrei neste lugar já pude sentir a presença do Senhor. Eu não sei a forma que você adentrou neste lugar, mas eu digo a você que Deus, Ele tem uma palavra para ti. Se você precisa da cura nessa noite, irmãos, antes de vocês chegarem, a gente ungiu cada cadeira que está nessa noite, ungiu, acreditando num Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que leva para os céus. Irmãos, eu estou arrepiado desde o momento que eu adentrei este lugar, que hoje o culto é diferente, porque Deus, Ele se fez presente antes mesmo de adentrarmos neste lugar, porque Deus, Ele faz presente, e eu quero determinar sobre a tua vida restauração, determinar sobre a tua vida a cura, para não ficar só na minha palavra. Eu quero ler aqui uma palavra que diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante da tua presença, entregando a ti o culto dessa noite. Meu Pai, que tu venha visitar de uma forma especial cada um que está aqui nessa noite em busca de algo da tua parte. Meu Pai, se for na área da cura, que tu venha libertar, que tu venha curar, Senhor. Meu Pai, se for na área da libertação, que tu venha libertar, Senhor. Meu Pai, que aonde estiver um crente batizado com o teu Espírito Santo, seja renovado pelo teu Espírito nessa noite. Meu Pai, porque acreditamos que tu já se faz presente nessa noite. Visita, Senhor, cada um de uma forma especial, Jesus. Visita, Senhor, cada um de uma forma especial nessa noite, porque tu é Deus dos deuses, Senhor do Senhor, Senhor. Visita, Senhor, de uma forma especial, Senhor, porque tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Essa é a oração que tu intercedido ao teu povo. Amém e amém. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala para ele com toda a certeza assim: já está tudo preparado. Mais uma vez, já está tudo preparado. Só depende de você. Aleluia! Eu convido a você neste momento a soltar a sua melhor adoração que está dentro de você. Lagoinha não está aqui no intuito de ouvir a melhor voz, a melhor afinação, mas sim a entrega do verdadeiro adorador. E eu convido a você neste momento a entrar no ambiente de glória. Amém? Essa canção em nome do Senhor Jesus. Já está tudo preparado, Senhor. A sua presença é real no meio de nós. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Com vestimentas de glória. Solte sua voz. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em seu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração. Todos em uma só voz. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Vamos, igreja! Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade.
você crê, cante. Para encontrar contigo e ser outra vez achado em seu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente. Só depende de você. Onde anjos e homens se adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens se adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Aquele que era, Aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Jesus. Aquele que era, Aquele que é e que há de vir. Ele, o Yeshua, Jesus. aquele que era, aquele que é e que há de vir. O nome mais lindo. Jesus. Quero ouvir um salva de palma para ele porque ele merece. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer. Escute essa canção, Senhor. E que diminua eu. Pra quê? É sobre ti, Senhor. E como serafins esconde o rosto de ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. só tua graça me basta, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim, Que cobre o rosto ante a Ti, deixa ele ouvir a tua voz. esconde o rosto pra que vejam Tua face em Senhor mim. Pai, seja bem-vindo neste lugar. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Do Santo do Santo, A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. todos reunidos no mesmo lugar. Todos desejando Tua presença. Você pode cantar ouvindo o som. Ouvindo o som, que possa vir esse vento impetuoso e enche toda a casa. Ouvindo o som que vem do céu. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Todos Reunidos no
Se você fala em língua, este é o ambiente preparado para este momento. Todos desejando tua presença. Ouvindo o som que vem do céu. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Ouvindo o som que vem do céu. Vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Traz línguas de fogo, Batiza-nos, batiza-nos. um só coração, uma só voz, Uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Vamos crescer, vamos crescer. Um só coração, uma só voz, uma canção. Vai, igreja! Vai, igreja! Uma canção, vento impetuoso, Traz línguas de fogo, batiza! batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso, Traz línguas de só fogo. igreja, batiza-nos. Peça para Ele te batizar nessa noite. Peça, peça, peça e receberão. Traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso, traz línguas de fogo, Está tudo preparado aqui, papai. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Talvez algum tempo você não tenha falado em línguas. Talvez você não tenha sentido a presença do Espírito Santo. Mas eu convido a você a participar desta casa neste momento. Seja bem-vindo, porque esta casa é sua. Você é bem-vindo a casa é sua. Se o Diniz
Sopra teu vento aqui. Cante essa oração. Toma teu trono. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua, Esta casa é sua, papai. nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, Nós deixamos ela pra você, Jesus. essa casa, E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. o pardal encontrou casar e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os seus altares. O pardal encontrou casar e a andorinha achou ninho para si. E Senhor, os seus altares. Bem alto, bem forte. Tu tens meu coração nos dias bons, nos dias maus. Tu tens, Senhor, tu tens
Diga, igreja, tu tem meus coração. Tu tens meu coração. No dia bom, no dia mau, tu tens as minhas mãos, Senhor. Tu tens as minhas mãos. No dia bom. A paz, igreja. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sou digna, Deus, mas o Senhor é. Que eu me esvazie, Jesus, e que o Senhor cresça, Pai. Oh, Senhor, aqui está a sua igreja, Jesus. Eu já estava lá na portaria. E aí o Nicolas veio e me falou: o pastor falou que você vai fazer intercessão. E eu falei: como? É a primeira vez que eu estou aqui no altar. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, mas Deus sabe. Eu não sou digna. E Deus nunca vai querer que a gente seja perfeito, que a gente esteja preparado, porque a gente nunca vai estar. Mas Ele quer um coração disponível. Ele quer que a gente seja forte e corajoso. Ele quer que a gente não temas. E quando Jesus te convidar, te fazer uma proposta, simplesmente vá. Não importa como você vai fazer, não importa como vai ser, simplesmente vá. E a palavra que veio em meu coração é: levanta-te. Levanta-te. Jesus, a primeira coisa que Ele fala para a pessoa que quer uma cura, para a pessoa que precisa de um milagre, Ele diz: levanta-te. Jesus. Ele não age, Ele reage. Então a gente precisa dar o primeiro passo e Ele vai reagir em nossas vidas. Muitas vezes eu falei para Deus: Jesus, usa-me, Senhor, eis-me aqui. Eu e a minha família queremos servir ao Senhor. E eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E a palavra para a igreja é: levanta-te e anda. Levanta-te, igreja. Levanta-te, igreja. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, por favor. Senta falando para a pessoa que está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Eu queria saber se tem alguém que visita a nossa casa hoje pela primeira vez. Se tiver, levanta sua mão assim. Nós queremos te entregar um presente. Glória a Deus. Se você é dessa casa e está do lado de alguém que está visitando, dá um abraço nessa pessoa, diga a ela que ela é bem-vinda e que o tempo de visita dela... Isso aí, glória a Deus. Vamos aos avisos. Quarta-feira nós teremos culto fé. E agora uma novidade para quem já é dessa casa: nosso horário não será mais seguido por MS. Seguiremos o horário de Brasília. Vocês estão felizes, né? Glória a Deus. Então o nosso culto será às 19h30, Brasília. Amém? Vocês estão felizes com isso? Meu Deus do céu. Nosso próximo vídeo é sobre o Hero. Tem Hero aqui nessa casa? Eu acho que tá fraco. Eu acho que o Shine é melhor. Vou dar uma moral pra pastora que tá lá de casa assistindo. Tem Shine aqui? Perderam, hein, gente? Vou dar mais uma chance pro Hero. Tem Hero? Melhorou um pouquinho, né? Então, se você não faz parte do Hero, escaneie seu celular aqui nesse QR Code e vem junto com o pastor viver esse novo tempo que vocês estão construindo aqui em Lagoinha Chapadão. Estamos arrecadando... Opa, pulou aí. Dia 15 de fevereiro nós temos café com novos membros, então se você deseja participar dessa casa, ser membro, caminhar conosco,
Venha nesse dia, você está convidado para conhecer um pouquinho da visão da igreja, o DNA, a nossa missão e os nossos valores e adentrar nessa família, ser voluntário, servir nessa casa, não só receber, mas também entregar nesse novo tempo. Amém? Estamos arrecadando peças para o bazar da igreja. Esse bazar é para levantar recursos, não só para a igreja, nas coisas que a gente precisa, mas também para a conferência Shine aí para as mulheres em maio. Então, se você tem alguma roupa, algum item que está bom, de novo, de uso, traga para nós que nós iremos ser muito gratos a você por isso. Amém? Tem casado aqui? Quem aqui já se inscreveu no curso de Lagoinha Gerações Bem Casados? Ah, Deus está vendo, hein, que não se inscreveu. Estamos aí na segunda turma, são vagas limitadas. Então, se você quer viver esse novo tempo como família, com seu esposo, com a sua esposa, aponte o QR Code para cá. Nossas aulas iniciam agora em fevereiro e eu tenho certeza que vai ser uma bênção sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre aqueles que estão com você. Cadê os fitness da igreja? Ó, tem bastante, né? Dia 29 de março nós teremos a nossa corrida. É uma corrida aqui da igreja, uma corrida evangelística, um momento de você preencher não somente seu espiritual, mas aí movimentar o físico. Nós temos o Tiago, que eu acho que não está aqui no culto, mas ele é o responsável por essa corrida. Mas qualquer dúvida que você tiver, fale ali com o pastor que ele está disponível para saná-las. E nós esperamos você dia 29 de março. Manu, não corro, vai andando. Manu, não ando, não sei, não dá pra ir gatinhando, né, gente? Tem que andar devagarzinho. Amém? Então esperamos vocês também. Nós teremos a volta do nosso Rocket juntamente com o Legacy. Tem jovem aqui nessa casa? Tem não? Jovem é até 100 anos. Ah, glória a Deus. Então nós teremos o GC United, que retorna agora, que dia, pastor? No mês que vem, gente. Mas será um tempo precioso. Se você é adolescente, se você já é jovem, esteja aqui presente. Tenho certeza que vocês vão incendiar essa cidade, amém? Teremos batismo em fevereiro, dia 20. Dia 22 de fevereiro teremos o nosso batismo. Todos aqui são batizados? Quem ainda não se batizou? Estão esperando o quê, ó? Dia 22 de fevereiro, Deus espera vocês aqui, viu? Escaneiem esse QR Code, entrem no grupo, peguem as informações e venham viver e desfrutar desse novo tempo que só o batismo libera sobre as nossas vidas, amém? Nós teremos o Voluntário Day. Quantos aqui são voluntários nessa casa? Vigia, gente. Deus está esperando vocês voluntariar aqui, ó. Tem diaconia, tem welcome, tem ali a... Como é o nome do seu departamento, Everton? Futuro e / projeção. Tem muito lugar, mas não sei fazer nada. Mas o bolo que você sabe fazer, o suco que você sabe fazer, já serve e sobre como uma adoração suave para Deus. Mas você que já é voluntário, temos um encontro dia 5 de fevereiro aqui na igreja, às 19h30. Brasília. Então é indispensável que você esteja aqui, viu? Se programem e esperamos vocês, vai ser um tempo maravilhoso. Amém? Vamos aos nossos dízimos e ofertas. Abram comigo Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Atos 10, gente, desculpa. Atos 10, capítulo 1 ao 4. E havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. A passagem que a gente acabou de ler conta a história de Cornélio. Cornélio, ele era um centurião, uma espécie de coordenador do exército. Ele cuidava ali mais ou menos de 100 homens, se a gente for procurar sobre isso. E a Bíblia diz que Cornélio era um homem temente ao Senhor. E ele se destaca por duas coisas: pela sua vida de oração e pela sua vida de generosidade. Então ele orava continuamente e ajudava as pessoas através de esmolas.
Esmolas naquela época não era essa moedinha que sobra no meu e no seu bolso que a gente dá para as pessoas que pedem quando nós estamos na rua. Pelo contrário, era a generosidade genuína. Era aquilo que a gente dava que realmente supria as necessidades da outra pessoa. Em um certo dia, Cornélio estava dormindo, na hora 9ª do dia, ele teve uma visão. E o anjo disse para ele que as orações e as ofertas que ele fazia subiam como oferta memorial diante de Deus. E o memorial não é só uma coisa que lembra e passa. Memorial é algo que fixa na nossa mente. Então, aquilo que Cornélio fazia, fixava na mente do Senhor. E se nós pararmos para analisar, isso não foi uma ação esporádica na vida de Cornélio. Ele fazia isso sempre. Ele orava e entregava, ele orava e ofertava. Isso era cotidiano, não era uma obrigação. Era algo que Cornélio fazia de coração. E é por isso que o anjo diz que as orações e as ofertas subiam como memorial. E as ofertas de Cornélio tiveram um peso espiritual muito grande ao ponto de abrir caminhos na vida dele, de viver milagres, de viver revelações. Se vocês continuarem lendo, vocês vão observar por aí. E o anjo está dizendo que aquilo que Cornélio clama, aquilo que ele entrega, faz com que Deus jamais se esqueça dele. E isso é para mim e para você. Deus não se esquece daquilo que nós fazemos de coração aberto para Ele. Deus não se esquece daquilo que a gente clama, daquilo que a gente ora, daquilo que a gente entrega. Imagina o quão maravilhoso seria se hoje Deus mandasse um anjo na nossa casa, ou agora mesmo, e dissesse: aquilo que você tem feito tem agradado a Deus, aquilo que você tem entregado, o seu servir tem agradado a Deus, ao ponto de se transformar um memorial para mim, ao ponto de eu nunca esquecer aquilo que você faz. Imagina o quão seria incrível isso, né? E eu sei que nem sempre é fácil entregar uma semente, nem sempre ofertas, atos de doar, principalmente quando a gente fala de financeiro, são ações que a gente faz querendo fazer, faz com o coração assim, bem feliz e confiante que algo vai acontecer. Mas existem momentos na nossa vida que Deus nos pede um novo nível de entrega, um novo nível de maturidade, um novo nível de renúncia, um novo nível de oferta, um novo nível de semente. E às vezes a gente entra na incredulidade. Será que eu devo fazer isso? Será que foi Deus que falou? Será que não é coisa da minha cabeça? E hoje, Deus está dizendo para nós nessa noite que não é. Ele nos pede com clareza e Ele diz que a nossa oferta, a nossa entrega, o nosso servir servem como memorial diante dEle. Que Ele não se esquece de nada do que aquilo que a gente faz. Eu não sei como vai ser para você nessa noite. Eu não sei se hoje vai ser um dia que contribuir é fácil ou se vai ser um dia que contribuir vai ser difícil para você. Mas eu quero que, de tudo que eu falei, que você guarde no seu coração, que Deus não se esquece daquilo que você faz. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a semear ao Senhor, não aquilo que sobra, mas aquilo que você tem de melhor. Manu, eu tenho R$1. Esse é o seu melhor? Semeie o seu R$1. Que vai subir como memorial, como uma oferta agradável a Deus. E eu creio que hoje, independente da maneira que você contribuir, as nossas ofertas não serão em vão. Serão como uma adoração, subirão como um incenso suave perante ao Senhor. Nessa casa nós temos 2 maneiras de contribuir. A primeira são as salvas que estão passando aí na ala de vocês. A segunda, através do nosso QR Code aqui pelo Pix. Todo mundo já sabe, aos visitantes. Quem contribui através do Pix, por favor, enviem o comprovante nesse WhatsApp aqui. Não é para a gente saber e controlar se você deu ou não, mas sim porque a nossa conta ainda está vinculada a Cuiabá, na nossa regional. Então, a maneira de nós arrecadarmos, pegarmos de volta o que é de Lagoinha Chapadão é através dos comprovantes que vocês enviam. Amém? Abaixe sua cabeça, estenda suas mãos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por cada oferta entregue essa noite, Pai. Pai, receba a nossa oferta como um memorial, porque nós ofertamos e dizimamos com o coração aberto, Pai. Não porque nós queremos receber algo em troca, mas porque nós já recebemos tudo o que precisávamos quando o Senhor entregou o seu Filho na cruz, Pai. Pai, eu oro que se alguém aqui precisa de um emprego, que o Senhor abra as portas, que se alguém precisa de provisão, que a provisão chegue na casa deles, Jesus. Pai, que nós tenhamos sabedoria e discernimento para aplicar da melhor maneira esses recursos que entraram nessa noite, Pai. Nos livre de todo escândalo financeiro
e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. O pardal encontrou um casal, a andorinha se achou Senhor, os seus altares. Glória a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. A igreja já sabe, se é para Ele, pode ser melhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja entregue a Ele, amém? Quem aqui está feliz? Vira para a pessoa ao seu lado e fala: que bom que você está aqui. Quero mandar um abraço para cada um que está em casa também, que você possa ser alimentado com essa palavra, que o Senhor Jesus, Ele possa entrar onde você estiver escutando essa palavra, e que Ele possa fazer um mover na sua casa e na sua família, em nome de Jesus, amém. Pessoal, eu quero mandar um beijo, um abraço da nossa pastora Manu. Ela está ao mesmo tempo feliz que ela tá com o Emanuel já em casa. Ela também tá triste porque ela queria estar presente aqui com vocês. Então tô mandando um abraço, um beijo dela para vocês. Ela tá assistindo a gente. Então, meu amor, que Deus te abençoe e que você possa receber de Jesus também. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Abra comigo a Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Hoje eu fiquei estudando a manhã inteira e à tarde também. Eu entrei pro meu quarto, eu falei com Deus e eu estudei o tempo todo. E Ele foi ministrando em meu coração. E Ele foi me trazendo revelações. E Ele foi trazendo entendimento. Só que quando eu estava pronto para vir, Deus falou: meu filho, você estudou tudo que tinha para estudar, mas a palavra não vai ser essa. Eu falei: Senhor, obrigado. Então eu estou em total dependência dEle. Então esquece a arte, Everton, que tinha que passar. Não passe arte nenhuma, deixa essa, porque quem está direcionando totalmente o culto hoje é Jesus. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Vou dar um tempinho então. Oh, Jesus. Espera aí que eu tenho que achar aqui também. Versículo 6, a Bíblia diz assim: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Fala: continuem a viver nele. Fala comigo: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém o escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo.
pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo Jesus, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo o poder e toda a autoridade. Amém? Paulo, ele escreve para os Colossenses, e ele fala para a igreja que estava sendo pressionada por uma ideia perigosa, mas uma ideia muito comum, que habita hoje em dia no nosso meio, que é: Jesus é bom, mas não basta. E isso é uma das coisas que nós temos que tomar cuidado. Naquela época, trazendo o cenário ali de Paulo, da igreja de Colossenses, era um tempo onde eles misturavam fé com umas regras humanas, umas experiências espirituais que eram mantidas como troféu. Era um tipo de religião que parecia profunda, mas era um tipo de religião que tirava Cristo de centro. E eu vou te falar, toda religião que tira Cristo de centro não é o verdadeiro evangelho. O evangelho, ele é em torno de Jesus Cristo. O evangelho ali naquela igreja de Colossenses era um evangelho onde Jesus virava o começo, mas ele não virava o fundamento. Era um evangelho onde Jesus virava a entrada, mas Jesus, ele não virava o caminho para aquela igreja. Por isso Paulo, ele vai direto ao centro e ele fala: Jesus não é apenas um pedaço de Deus, Jesus é o próprio Deus. E ele diz que em Cristo toda a plenitude da divindade, ou seja, ele completa com algo que muda toda a teologia, e ele fala: vocês têm a plenitude em Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que você não precisa de Jesus mais alguma coisa para você ser feliz. Você precisa de Jesus e ponto. Jesus é suficiente na tua vida. Jesus é suficiente no meio da tua família. Jesus é suficiente no meio da sua geração. Paulo, ele ensina que o caminho da fé não é receber Jesus e depois procurar um nível maior ou um nível acima, mas é continuar vivendo em Cristo Jesus dia após dia. É você continuar enraizado nele, edificado nele, respirando ele, caminhando com ele, porque a sua vida, o seu caminhar, ele gira em torno de Jesus. Isso daqui é um cristianismo bíblico. Não é uma emoção de um culto. Não. Você não pode vir para o culto simplesmente para você se sentir emocionado. Você tem que vir no culto porque você tem que entregar o seu melhor a Jesus Cristo. E você vem no culto porque você entende que o seu caráter, sua identidade, que você é firmado nele. Você é firmado em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Fala comigo: Jesus. Pastor, o que você está me dizendo? Eu estou dizendo que Jesus não é mais apenas um assunto da sua vida. Eu estou te falando que Jesus, ele é o centro da tua vida. Família, deixa eu te dizer uma verdade simples, mas eterna. Fala comigo: Jesus é suficiente. Você já reparou que a nossa geração é uma geração que fica correndo atrás do mais? Quem aqui já reparou que a nossa geração é uma geração que corre atrás do mais? Levanta a mão. Mais o que, pastor? Mais dinheiro. É uma geração que corre atrás do mais. Mais o que, pastor? Mais status, mais visibilidade, mais aprovação, mais aplauso, mais seguidores, mais conquistas. E aí o seu coração vai vivendo atrás do mais, do mais, do mais, e de repente você percebe que você ainda continua vazio.
Você percebe que quanto mais você conquista as coisas mundanas, você vê que existe ainda um vazio lá dentro. Me responde com sinceridade. Quantas pessoas estão cansadas hoje de tentar preencher um buraco que nunca se completa? Seja sincero com você. Se não é com você, é com um amigo que você conhece. Quantas pessoas estão sorrindo por fora, mas por dentro estão totalmente quebradas? Pastor, eu não vejo isso. Então você não abre o Instagram. Porque 80% dos sorrisos no Instagram são sorrisos falsos, que por dentro esconde uma tristeza e um buraco infinito. Porque nós preenchemos a nossa vida com as coisas mundanas e esquecemos de preencher nossa vida com o que importa, que é Jesus Cristo. Seja sincero. Quantas pessoas estão fazendo tudo fora certo por fora, mas não consegue descansar por dentro? E a nossa vida vira uma rotina. Você acorda, você trabalha, você almoça, você trabalha, vai para casa, você janta, toma banho e dorme. E no outro dia, a mesma coisa. E no outro, a mesma coisa. E no outro, a mesma coisa. Porque nós temos invertido as prioridades. E a prioridade principal da nossa vida é Jesus. Eu pedi muito temor ao Senhor, porque eu falei: Senhor, eu vou pregar sobre Ti. Se não for para pregar sobre Jesus, para que ter igreja? Se não for pregar sobre Jesus, para que ter microfone? Se não for falar de Jesus, para que ter esse tempo? Porque tudo é Ele, tudo é para Ele, todas as coisas são dEle. Meu irmão, você, a sua família, a sua casa é dEle. Pastor, mas por que existe isso? Por que pessoas estão assim? Porque existe um lugar dentro da gente que não foi feito para coisas. Por isso que as pessoas, elas não preenchem. Por isso que as pessoas, elas estão muitas vezes vazias. Eu não vou entrar num contexto tão grande, eu até falei aqui em outras pregações. Mas a Bíblia diz em Gênesis que Deus criou todas as coisas. Só resumindo, Deus criou a planta. E vamos fazer uma lógica comigo. Se a gente tirar a planta da terra, o que acontece com ela? Mais alto, o que acontece com ela? Porque o habitat dela é a terra, ali que ela tem o oxigênio, ali que ela tem a vida, ali que ela tem os nutrientes. Deus, ele fala para o mar: faça todos os animais conforme a tua espécie, e o mar, ele faz todos os animais. Se a gente tirar um peixe do mar, o que acontece com o peixe? O que acontece com o peixe? Aí Deus faz o homem, e Ele faz com a sua própria mão, e Ele sopra o fôlego de vida que estava dentro para fora, e Ele dá vida a cada um de nós. Agora vamos ser sinceros. Se nós não estivermos enraizados em Deus, o que acontece com a gente? O que acontece com a gente? É por isso
porque nós temos um vazio imenso. As prioridades foi trocada, você tenta se preencher com aquilo que é inútil, enquanto na verdade você tem que se preencher com a presença do seu Criador. Quem Ele é, foi Ele que te fez. Eu estou dizendo para você, meu irmão, que você pode ter a agenda cheia, e mesmo com a agenda cheia, você pode ter um coração vazio. Eu estou te falando que você pode ter dinheiro, mas mesmo tendo dinheiro, você pode não viver em paz. Eu estou te falando que você pode viver de aplausos por aí, e tudo bem se é o que você quer, mas você vai se sentir sozinho. Mas quando Jesus entra na sua vida, quando você entende quem Jesus é na sua vida, meu irmão, Ele não melhora apenas o seu dia, mas Ele muda o seu destino, Ele muda a sua vida para sempre, porque você começa a depender dEle. Pastor, você está me falando que se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada? Sim, eu estou te falando que se você tem Jesus, você não precisa de um plano B, porque nele tem tudo que sua alma e sua vida precisa. Talvez você entrou hoje aqui se sentindo assim, mas eu vim te falar, o que falta em você não é algo. O que falta em você talvez não é uma casa, um carro, talvez não é algumas amizades. O que falta em você é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Eu declaro sobre cada um hoje que o Senhor vai arrancar sobre a tua vida essa mentira que você diz não é o bastante. Eu declaro que hoje Jesus, Ele vai voltar para o centro da tua vida, e o Espírito Santo vai colocar em você um amor totalmente por Deus. Fala comigo, Jesus é suficiente para a salvação. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O mundo te oferece vários caminhos. Por incrível que pareça, até a religião ela te oferece vários caminhos. Algumas pessoas acham que as boas obras elas salvam. Algumas pessoas acham que a religião ela salva. Outros acham que confiam em si mesmo demais. Mas a Bíblia ela é clara, porque ela diz que só existe um Salvador, e esse Salvador tem nome, e esse nome é o único que salva você, a sua família e a sua geração. E esse nome é Jesus. É simples, o Evangelho não é difícil, o Evangelho é fácil. Quem complica o Evangelho é nós mesmos. Mas o Evangelho mostra Jesus. E eu acho que esse texto ele é muito forte, porque a salvação não é você tentando se consertar, mas a salvação é Deus te tirando de uma morte espiritual e Ele te dando vida. Entenda de uma coisa, não é sobre reforma, é sobre ressurreição. Efésios diz: somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de obras. A Bíblia é clara, obras não compram perdão. A Bíblia é clara, religião não compra perdão. Esforço, achando que tudo é na nossa mão, não compra o perdão. O que compra o perdão foi há 2000 anos atrás, quando um homem morreu naquela cruz por mim e por você, e ele diz: está consumado.
Pastor, o que você está querendo me dizer? Eu estou dizendo que você não precisa se justificar para Deus. Eu estou falando que você precisa se render aos pés dele. Eu estou falando que você precisa se entregar para ele. Eu estou falando que você precisa depender dele. Vira para o irmão que está ao seu lado, me ajuda a pregar, fala para ele: não existe outro nome, apenas Jesus. Eu profetizo que hoje Deus vai quebrar cadeias de culpas essa noite e cadeias de acusação. Gente que entrou aqui se sentindo justa, gente que entrou aqui se sentindo incapaz, vai sair daqui hoje restaurado, protegido e debaixo das mãos de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, ele não está dizendo que ele nunca chorou. Paulo, ele está falando naquele momento que ele chorou, mas enquanto ele estava chorando, ele não ficou sozinho, porque Deus estava com ele. Paulo pediu para que Deus tirasse o espinho da carne. E Deus vira para Paulo e fala: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus, ele não removeu aquilo de Paulo, mas ele sustentou. Vamos, por que comigo? E você fala: Senhor, tira isso de mim. E Deus fala para você: Mari, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando a gente entende isso, a gente muda o nosso jeito de viver. Porque quando a gente entende a graça de Jesus, eu paro de sobreviver na força do meu braço e eu começo a depender em Jesus Cristo. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que talvez você não precise de uma fuga. Eu estou falando que talvez você precise da presença de Jesus essa noite. Eu estou falando que você precisa de um encontro com Ele essa noite. Pastor, e eu posso ter um encontro com Ele essa noite? Pode ter um encontro com Ele essa noite. E Ele vai continuar te sustentando, seja no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Porque Ele é um Deus que está com você até a consumação dos séculos. Talvez você está sentado aí, você está falando: mas pastor, eu estou no meu limite espiritual. Pastor, eu estou no meu limite físico. Talvez eu estou no meu limite financeiro. Ei, meu irmão, Jesus está dizendo para você: a minha graça te basta. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala: a graça é suficiente para você. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha renovando as forças de cada um essa noite. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha trazendo clareza ao coração de cada um. Que o Senhor venha trazendo clareza à mente de cada um, Pai. Senhor Jesus, que se algum dos seus filhos chegou aqui desanimado, eles saiam daqui hoje transbordando a Tua presença, Senhor Jesus. Que eles saiam daqui hoje, Senhor Jesus, com a paz que excede todo entendimento. Ei, Senhor Jesus, eu oro para que os meus irmãos essa noite, eles não parem no meio do caminho, mas que eles possam atravessar esse ano de 2026, entendendo que o Senhor é suficiente para eles, em nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fala comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, ele continua falando: ninguém vê ao Pai, ou seja, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Tudo que o mundo promete para nós,
temporário. Tudo que o mundo promete para você é temporário. Ele pode te prometer, mas passa, some, acaba. Mas vem Jesus e Ele oferece algo para você que não tem validade. Ele oferece algo para você que não inspira. Ele oferece algo para você eterno. E Ele oferece a vida, e a vida em abundância. A Bíblia diz: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no Filho Jesus. Ou seja, a vida eterna, ela não é só um lugar. A vida eterna é uma pessoa. Eu vou repetir. A vida eterna não é só um lugar. A vida eterna é uma pessoa. É Cristo em nós e nós nele. Pastor, o que você está me dizendo? Eu estou te dizendo que você não vai perder as coisas aqui e ainda assim estar perdido. Mas se você tiver com Jesus, meu irmão, você não pode ter nada. Mas se você tem Ele, você tem tudo. Jesus, Ele não é o suficiente hoje para a sua vida. Jesus, Ele é o suficiente hoje, amanhã, depois e eternamente. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: Ele é suficiente aqui e também na eternidade. Eu profetizo que essa noite Deus vai salvar famílias inteiras, porque está sendo revelado o verdadeiro evangelho que é Jesus Cristo. Nós não somos uma igreja que vamos ser baseada em emoções, mas nós somos uma igreja que vai estar firmado na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Pode ficar em pé no seu lugar. Ele se faz presente hoje aqui. Obrigado, Pai, por você ter mudado a pregação, porque nós precisávamos, Senhor Jesus, ter esse encontro com o Senhor. O Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é único, o Senhor é verdadeiro, Pai. O Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que ama, Senhor. Senhor, se nós estamos respirando hoje, Pai, Senhor Jesus, se nós estamos aqui hoje, Pai, é porque o Senhor morreu naquela cruz no meu lugar, Pai. É que o Senhor morreu naquela cruz por cada um de nós, Pai. Toda a nossa vida nós entregamos a Ti, Pai. Todas as palavras nós entregamos a Ti, Senhor. Todo o nosso viver nós entregamos a Ti, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que a gente possa diminuir dia após dia, Pai, para que o Senhor cresça, Senhor Jesus, porque o Seu nome vai ser levado sim para fora das quatro paredes, vai ser levado nas praças, vai ser levado nos hospitais, vai ser levado nas escolas. Ah, meu irmão, o nome de Jesus vai curar, vai salvar e vai mover Chapadão do Sul. Do santo, e a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo.
tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Se você tem Jesus, você tem tudo. Romanos capítulo 8 diz: Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu, Ele pagou o preço, Ele ressuscitou, mas a Bíblia diz que Ele está vivo. E nessa noite, Ele está chamando você. Ele está chamando você para parar de procurar em lugares que apenas Ele pode te dar. Ele está chamando você para parar de procurar em relacionamentos e voltar os seus olhos para Ele, porque só Ele pode te dar a paz, a vida eterna. Ele está falando para você parar de andar ansioso e começar a colocar toda a ansiedade nele, porque Ele vai te livrar e cuidar de você. Ele está falando para você não depender mais das suas próprias pernas e dos seus próprios braços e do seu falar, mas você depender totalmente daquele que te deu a vida, que te escolheu no ventre da sua mãe. Ei, meu irmão, aquele que cuida de você antes da fundação do mundo. Eu estou te dizendo que Jesus, essa noite, Ele não quer fazer uma visita em teu coração. Eu estou falando que Ele quer ser o seu Senhor por completo. Eu estou te falando que Ele não quer apenas um espacinho, mas Ele quer a sua vida completa nele. Eu não vou falar demais, e eu também não vou implorar, porque a salvação ela é individual e a decisão ela tem que ser sua. Quem convence não é o pastor. Quem convence não é os ministros. Quem convence é o Espírito Santo. Eu peço para a igreja fechar os olhos nesse momento. Toda a igreja com os olhos fechados. Olhos fechados. Desconecte agora do mundo lá fora. Desconecte agora da pessoa que está do seu lado, ou da pessoa que está na sua frente, ou da pessoa que está atrás, porque agora é um momento entre você e Jesus. Ainda com os olhos fechados, coloque a mão no seu coração e repita essa palavra comigo, repita essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Fala: Senhor Jesus, eu reconheço que eu tenho que ser totalmente dependente de Ti. Fala: Senhor,
eu me arrependo dos meus pecados. Fala, entra na minha vida. Fala, me perdoa, me transforma, me restaura. Fala, Senhor Jesus, Tu és suficiente para mim. Eu Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja ainda com os olhos fechados. Toda a igreja com os olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você sentiu hoje que você precisa voltar aos pés de Jesus, se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, que você levanta a sua mão o mais alto possível. Sem constrangimento nenhum. Toda a igreja, isso, com os olhos fechados. Se você quer aceitar Jesus, você levanta a sua mão que eu vou orar por você. 1, Ele te chama pelo nome. 2, hoje é noite de entrega a Jesus. 3, se essa palavra falou com você, levanta a sua mão o mais alto possível. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, eu peço para que você venha aqui na frente, para que eu possa orar por você. E você que talvez não levantou, porque talvez ficou com vergonha, ainda há tempo. Pode vir mais perto aqui, ó. Estendem as mãos para cá. Senhor Jesus, maravilhoso Deus e Pai. Senhor, hoje as tuas filhas teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Senhor Jesus, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E elas conheceram hoje a verdade, e a verdade é que o Senhor é o único e suficiente Deus. Senhor, que o Senhor venha fazer o mover sobre a vida dos teus filhos, Pai. Senhor, que o Senhor venha cuidando do coração, que o Senhor venha cuidando da mente, Pai. Senhor, eu não sei o que as tuas filhas passaram, mas o Senhor conhece. O Senhor sonda o pensamento, o Senhor sonda o coração, Pai. E eu peço nesse momento que o Senhor vem, Senhor Jesus, curando, que o Senhor vem, Senhor Jesus, restaurando todas as emoções, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, protegendo a tua filha, Pai. Senhor Jesus, que tudo que eles passaram, Senhor Jesus, caia por terra agora, mas que habite a tua presença nelas e que hoje elas possam ser livres em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela vida, Senhor, do teu filho, Pai. Que o Senhor esteja protegendo ele, que o Senhor esteja abençoando ele. Senhor Jesus, que aonde ele pisar, Senhor Jesus, ele carregue, Pai, a tua presença, Pai. Obrigado por esse encontro que eles tiveram, Senhor Jesus. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Olhem para mim aqui. Levanta, olha para mim aqui, vocês três.
A Bíblia diz que quando uma alma ela se arrepende, a Bíblia diz que há uma festa nos céus. E hoje está tendo uma festa por 3 almas. Hoje está sendo a maior alegria nos céus. Está tendo uma festa com anjos, arcanjos, querubins. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se existe festa no céu, existe festa em Lagoinha Chapadão também. Então eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, vocês podem virar e ver a nova família de vocês. Vamos lá, Lagoinha! 1, 2, 3, pode virar! Glória a Deus! Glória a Deus! Tu tens as minhas mãos, os dias Você que está em casa, você que foi tocado pela palavra do Senhor, você que teve um encontro com Ele, escreve aí no chat, fala eu aceito Jesus e coloque o seu número para que a gente possa entrar em contato com você, para que a gente possa orar por você, em nome de Jesus. Pessoal, estende as mãos. Senhor Jesus, maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor esteja protegendo eles, Pai, que eles voltem, Senhor Jesus, debaixo da graça, do Teu amor e da Tua presença, Pai. É o que nós te pedimos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Vão com Deus até quarta. Deus abençoe.